Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para nós, guerreiros, sofredores, lutadores que ainda carrega essa cruz da malta no nosso coração neste dia 9 de novembro de 2021. E hoje vamos falar sobre as mudanças no departamento de futebol do Vasco da Gama. Não vamos falar sobre mudanças porque, por incrível que pareça, não ocorreram mudanças, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, trazendo para vocês nessa sua manhã de terça-feira. Venha comigo até o final do vídeo para a gente comentar sobre esse absurdo do Vasco da Gama. Assim, meus amigos, você está no Maca Vasco, eu sou o Sérgio Maca, você já sabe, aquele que te traz todo dia às 7 horas da manhã um vídeo a respeito do nosso Vascão. Sendo assim, meu irmão, já peço o seu like, já peço a sua inscrição neste canal e aquele sininho aperte para você sempre ser notificado dos vídeos que lançamos neste canal. Mas hoje vamos falar então da fatídica tarde de domingo, aonde o Clube de Regatas Vasco da Gama, essa cruz da malta que você carrega no peito, foi simplesmente humilhado, goleado pelo Botafogo de Futebol e Regatas por 4-0. E olha, podia ter sido mais. O Botafogo é que não quis aplicar sua maior goleada no Vasco da Gama em São Januário ainda. A casa foi deles e é um absurdo o Vasco da Gama. Com essa fatídica que culminou, na verdade, na permanência do Vasco no Campeonato Brasileiro de Futebol 2022 da Série B, porque vamos disputar de novo a Série B, a gente já estava cantando isso há muito tempo aqui neste canal, você ia imaginar o quê? Que ia ter uma revolução. Tal como em qualquer empresa onde você não tivesse os resultados satisfatórios, pelo contrário, contraproducente como é que foi, você já imaginaria que ia ter um rebuliço. No Vasco não. No Vasco, até agora, foi uma coletiva desastrosa, vergonhosa do Alexandre Pássaro, onde demonstrou toda a sua arrogância e querendo colocar a responsabilidade nas falhas esportivas, ou seja, o culpado de todo o fracasso do trabalho foram dos jogadores. Você, até agora, você não tem ninguém de uma diretoria máxima do Vasco da Gama se manifestando. Então o gigante da colina vai permanecer até o final do campeonato com Alexandre Pássaro sendo o seu manda-chuva no futebol, o diretor executivo. Aí a notícia parece que na segunda-feira, dia 8 de tarde, teve uma reunião que foi decidido que terá algumas mudanças e vamos comentar logo mais. Mas que vamos aguardar o final do campeonato. Pra quê, porra? Pra quê? 4 jogos que estão faltando pro Vasco da Gama, você acha que vai fazer alguma diferença? Meu irmão, Alexandre Pássaro não podia ter mais pisando o pé em São Januário. 80% do jogo, meu irmão, entra com WO, entra. Não, olha só ficaram 2 jogadores aqui, talvez o Nenê e o Cano. Sem o Cano, pô, o nosso artilheiro igual a ele, a gente não vai encontrar. Demais, foi tudo dispensado. A gente só tem 2 jogadores aqui, inclusive os goleiros. Meu irmão, vai esperar o final do campeonato para se programar para 2022 para quê? Porra! Aí a gente vai ter que aguentar Alexandre Pássaro no final de cada jogo dando lá a sua coletiva. Enfim, para nada, né? É um absurdo. Vamos esperar o final do campeonato. Qual é a diferença? Já tinha que fazer a barca deste elenco desde já. Bem, meus amigos, quais são as notícias que parecem que vai ocorrer nesse departamento de futebol do Vasco da Gama? Já peço o seu like aí. Deve vir alguém mais experiente para trabalhar junto com o Alexandre Pássaro e assim dividir algumas funções no departamento de futebol. Você pensou que eu ia falar aqui que o Alexandre Pássaro ia ser demitido? Eu já há muito tempo canto que o Alexandre Pássaro tinha que ser demitido e sequer estar pisando em São Januário. Mas não, eu duvido muito, não sei porquê, parece que ganhou uma estabilidade dentro do Vasco, ele deve permanecer e deve chamar alguém mais experiente. Os nomes que eu estou pescando, ventilando, sem qualquer certeza, mas se eu fosse apostar seria nesses. Raí, pois é, o Raí já era para ter sido, acho eu, contratado se o Vasco tivesse permanecido na Série A. Como a diretoria viu que caiu, ficou escasso o dinheiro, vamos ficar só com Passaralho e não vamos reeditar a dupla que não funcionou em São Paulo. E olha que o Raí é talvez o maior ídolo do São Paulo ali ao lado do Rogério Ceni. Eu particularmente sou muito mais o Raí, nada contra a pessoa do Raí, mas eles não funcionaram no São Paulo, não funcionaram, não levaram nenhum título ao São Paulo,
permaneceram algumas rodadas na liderança ali do futebol, do campeonato, acho que de 2000, não funcionaram, tanto que eles foram expulsos. O Alexandre Pássaro foi expulso do São Paulo e tudo mais. E o Raí, o seu grande ídolo, esperou terminar o Campeonato Brasileiro de 2020 para sair do São Paulo. Mas eu acho que no Vasco eles querem reeditar essa dupla. Outro nome forte que aparece é o do Falcão. Eu acho que o Falcão foi treinador junto com o Jorge Salgado, quando o Jorge Salgado era o dirigente lá da CBF, e o Falcão no final dos anos 80, ali para 88, 89, 90, ele foi o treinador. Não fez muito sucesso, mas dali deve ter criado alguma amizade, porque as notícias que vêm que foi o Falcão que indicou Alexandre Passaralho para ser o diretor executivo do Vasco. Olha só a merda que foi, né? Então já começa errado. E particularmente, o que o Falcão está fazendo na vida? Ele tem uma vida ligada ao Internacional. Raí tem a vida ligada ao São Paulo. Quer dizer, não importa mais se você é vascaíno, se você tem amor à Cruz da Malta, se você já trabalhou no Gigante da Colina. Esquece. Nunca mais. Isso não faz a menor diferença entregar o futebol para outras pessoas, outros torcedores. Chamar alguém do rival logo lá, aí já tem o CEO, né? Pronto, vai estar solucionando. Enfim, então temos o Raí, temos o Falcão. E tem um outro nome que eu não acho que seja para cargo de diretor, até porque ele não tem experiência, que foi a tal da visita do Fernando Praz no CT e depois lá em São Januário. Ele foi só por amizade? Não acredito. De repente vai arranjar algum carguinho lá no Vasco da Gama, com treinador de goleiro, alguma coisa assim. Ele está aposentado do futebol, mas essa história dele ter ido visitar Alexandre Passaralho só lá no CT e tudo mais, não me convence só ser uma visita de amigos. Mas tem esse nome, mas o fato, novamente, que eu repito aqui, é o seguinte, né? Não tem nenhuma mudança no Vasco da Gama já transcorrido na sua maior vergonha da história. E outra narrativa, que vocês sabem que eu gosto de quebrar algumas narrativas que eu vejo muito nos canais aí de youtuber, na imprensa. Muitos estão falando que culminou os 20 anos. Não, meus amigos, não importa o quão mal foi Alexandre Campelo, o Eurico Miranda e o Roberto Dinamite nesses últimos 20 anos, lógico que deixou o Vasco desta draga. Mas o que aconteceu esse ano foi culpa exclusivamente da incompetência, da ingerência da Mais Vasco, que assumiu, que usurpou o poder do Vasco da Gama, dando um golpe no judiciário, e incompetência do Jorge Salgado e daquela trupe lá que assumiu o Vasco da Gama. Porque o Alexandre Passaralho está no Vasco desde janeiro, então ele participou de uns 10 jogos da Série A para o nosso rebaixamento, nos classificou no Campeonato Carioca, que é medíocre, em quinto colocado, sequer fomos às finais do Campeonato Carioca, ganhamos um titular mequetrefe, que o Jorge Leobrand da Sempre Vasco comemorou no Twitter, isso a gente nunca vai esquecer, e culminou na maior vergonha que foi do Vasco ter participado de uma segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol e sequer chegar perto do G4 do acesso para, para o grupo de elite. Então, meu irmão, o que aconteceu esse ano foi culpa exclusivamente de Jorge Salgado e daquela trupe da Mais Vasco. Botem isso na cabeça. Não vão colocar a culpa no Eurico Miranda, não vão botar a culpa no Alexandre Campelo. Eles têm uma parcela de culpa de ter deixado o Vasco com umas grandes dívidas, ser com um espírito perdedor, até falei isso que um clube hoje é um espírito perdedor no clube, mas o que aconteceu esse ano é culpa exclusivamente do Jorge Salgado. E aqui vai um outro insight que eu queria passar para vocês nesse vídeo aqui, já pedindo o seu like, já concluindo eu acho que está tendo golpe do golpe. Meus amigos, é o golpe do golpe. Como assim? Vocês têm percebido que agora a história, a narrativa do Vasco é a seguinte: administrativamente o Vasco está ótimo, ou seja, todos aqueles vice-presidentes, aquelas pencas lá, aquela caterva lá, né, que está no Vasco da Gama, estão trabalhando ótimo, né? Então, estamos sem piscina, estamos sem o ginásio, parece que não funciona. Se alguém que estiver aqui pode me corrigir. Estamos sem a sede do Calabouço, a sede da Lagoa não funciona para nada, ali para os Remos usando
uniforme da Diadora até pouco tempo atrás. Os esportes olímpicos faliram no Vasco da Gama. Você fez uns contratos ali para manter uma natação, alguma outra coisa ali no Vasco. Ou seja, aí faz cumpre os requisitos legais. Aí você ganha um privilégio de não pagar dívida trabalhista, de não pagar dívida civil, apenas com 20% do seu faturamento, ao qual você vai falar qual é o valor, você faz pela milésima vez uma coisa. Tá ótimo administrativamente. Só o futebol que não. E qual é a lenda que estão dizendo? É que o Jorge Salgado é o único que administra o futebol junto com o Passaralho. Quer dizer, então toda aquela caterva lá tá trabalhando ótimo e que quem tá atrapalhando é o Jorge Salgado. Tá me cheirando golpe do golpe para você falar assim, olha só, Salgadão, sai, que isso aqui tá funcionando maravilhosamente. Agora, ou o Osório vai assumir o Vasco da Gama, ou você tem uma nova eleição ali naquele conselho deliberativo ali, que tá pela Mais Vasco, aquela zona lá, e bota outro para administrar o Vasco e tira o velhote lá do Jorge Salgado, que se quer saber dar uma entrevista, porque é ele que está atrapalhando, porque ele assumiu para si exclusivamente o controle do futebol do Vasco da Gama. Cara, isso está me cheirando golpe do golpe, meus amigos. Mas enfim, o que eu te pergunto aqui para concluir é: qual é a expectativa para 2022? Sério, que você espera que uma mudança radical no Vasco da Gama, no elenco do Vasco da Gama, vai trazer alegrias para você, torcedor, no ano de 2022, disputando novamente uma Série B? Ou você acha que você vai ganhar a Copa do Brasil? Ou você acha que sequer vai chegar nas finais do Campeonato Carioca? Meus amigos, o futuro é triste, é deprimente. Se a torcida não mudar isso, que é o que carrega esse clube nas costas, eu fico com muito medo do que pode vir a ser o Vasco da Gama em 2022. Meus amigos, muito obrigado, deem seu like aí. Amanhã, novamente, às 7 horas da manhã, um vídeo novo sobre o nosso Vascão. E tenha uma boa terça-feira.